Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, a bênção de viver com Cristo. Estamos aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 21, um pedaço dele que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bem, quando viver com Cristo é uma bênção, perdemos o medo da morte. O ser humano enfrenta na vida vários tipos de medo. O medo mais comum, que a gente pode chamar de fobia social, que é, na verdade, um transtorno que pode estar ligado a problemas de autoestima, a pessoa que tem medo de falar em público, aquela pessoa que não consegue, tem medo de fazer novos amigos. E na parte da fobia social, o medo de ser rejeitado também é muito forte, como aquela pessoa também que tem medo de passar vergonha em público. É claro que todos nós, ou posso imaginar que nenhum de nós, quer passar pela experiência de ser envergonhado ou envergonhada em público. Quantas pessoas têm medo de sofrer esse tipo de constrangimento? Mas a grande verdade é que quando este medo de passar vergonha em público faz parte de uma fobia social, está num grau elevado, isto traz uma certa aflição muito grande no coração da pessoa que sofre a fobia. Também no quadro da fobia social, nós temos o medo da violência. E este medo da violência tem sido muito forte e constante na vida, principalmente de quem mora na cidade grande, que é o nosso caso. Quantas pessoas têm medo de ir à padaria comprar um pão? Quantas pessoas têm medo de ir ao mercado fazer uma compra? Têm medo de ir ao trabalho, de pegar um ônibus, até mesmo de dirigir ou viver uma vida normal? Porque esta fobia tem se acentuado de uma forma muito forte. Tudo isto compõe medo, fobia social. Mas quando falo de medo, eu não consigo esquecer de um certo irmão em Cristo que toda vez que eu ia pregar em algum local, algum lugar, seja numa igreja, num congresso, em algum evento, ele pedia para me acompanhar, pedia para ir comigo. Eu lembro que certa vez eu fui chamado para falar de Jesus e orar por um jovem que estava dentro de uma favela aqui no Rio de Janeiro, na Cidade Alta. Esse moço ele tinha levado uma surra muito grande, ele fazia parte da gerência daquela comunidade, mas aí ele queria largar aquela vida e por causa disso ele sofreu uma muito grande em forma de uma surra. Ele estava quase morto lá. Então alguém da família pediu para eu ir lá e conversar, orar com ele e tirar ele de lá. Bem, eu estava indo para lá quando este irmão que sempre me acompanhava, né, nos eventos que eu ia, ele perguntou se ele podia ir comigo. E eu falei, bom, pode sim, claro. Eu expliquei para ele que eu ia orar por uma pessoa que estava numa determinada situação difícil. E aí ele foi comigo. Eu lembro que naquela época tinha a Volkswagen tinha lançado um carro muito bonito, um carro que todo mundo queria ter aquele carro. E ele comprou esse carro e nós fomos lá com ele. Os nasce ali e deixasse o carro num local um pouco afastado, porque eu não queria que a gente fosse surpreendido pelos elementos que tomavam conta daquela área ali. Nós deixamos o carro estacionado e tal, e esse irmão parecia estar muito corajoso para ir. Ele sempre se mostrou como uma pessoa corajosa para fazer obras, sem falar, pastor, não tem medo de nada, eu falo de Jesus em qualquer lugar. E tá bom, eu até entendi, o moço estava recém-chegado na fé, muita coragem, e eu glorifiquei a Deus por isso. Mas quando nós começamos a entrar em determinadas arruelas, ele olhou para cima assim, e ele viu elementos pulando de uma laje para outra com fuzis, com pistolas, e aí ele ficou com tanto medo que ele não conseguia nem dar um passo à frente. E eu falei, o que houve, irmão? Ele falou, você não viu não? O pessoal ali pulando de fuzil de um lado para outro? E como é que a gente vai chegar lá, rapaz? Eles vão me matar aqui. E eu confesso para vocês, irmãos, que para eu convencê-lo de que nada iria acontecer com a gente, porque Deus estava nos enviando ali, levou tempo.
Você percebe que há pessoas que ela têm coragem para muitas coisas, mas em determinadas outras a coragem vai embora. Isso é uma fobia, é um medo, e eu até entendo a situação dele. Mas quando a pessoa passa a amar Jesus e se entrega plenamente para ela, esta fobia, este medo é exposto da vida dela. Quando nós olhamos aqui em 1 João 4,18, a palavra diz assim, olha, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Por quê? O medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. A palavra aperfeiçoado aqui não é ausência de perfeição, mas é maturidade. Por isso, queridos, entenda uma coisa. Quando viver com Cristo é uma bênção, perdemos o medo da morte. Vamos orar, Pai, que em nome de Jesus o medo da morte não venha tomar conta do nosso, que a nossa fé não venha se esvair. Por isso, que o Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.